No Descomplica de hoje você vai conhecer 5 erros relacionados à folha de pagamento que acabam elevando os custos da sua farmácia. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi, você está no canal da Farma Contábil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre erros muito comuns relacionados à folha de pagamento, mas antes se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nada. E este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. É muito comum encontrar farmácias que estão calculando de forma errada os encargos trabalhistas, fazendo descontos indevidos em folha de pagamento e administrando mal as férias do colaborador. A gente vai entender hoje por que esses erros aumentam os custos da farmácia. Quem explica pra gente é a Liliane Rodrigues, analista de DP da Farma Contábil. Liliane, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade, Vivi. É um prazer estar aqui nesse momento. E é um assunto muito especial, né? A folha de pagamento, a gente sempre acha que, teoricamente, ela se concentra a grande parte do custo fixo, né, da farmácia. E quando ocorre erros, né, por falta de controle, organização ou prazo, isso atinge diretamente no lucro, né, do empresário e no caixa da farmácia, né? Então é muito importante esse assunto. E a gente conversou antes, né? A gente fez um briefing para montar o roteiro e a gente escolheu 5 erros mais comuns. A gente vai falar sobre cada um deles, mas eu já vou adiantar para você ficar curioso e não deixar a gente ficar até o fim desse vídeo. O primeiro erro são encargos trabalhistas mal calculados. O segundo é a falta de controle das horas extras. Vai vendo aí se você se identifica com algum deles. O terceiro são as rescisões trabalhistas mal calculadas. O quarto são os descontos indevidos e o quinto são as férias mal administradas. Será que você que está assistindo esse vídeo está cometendo um desses erros? E aí, Lili, vamos começar lá pelo primeiro, encargos trabalhistas mal calculados. Que erro é esse? Explica pra gente. No caso, quando a gente fala sobre encargos trabalhistas, né, a gente pensa em muitas coisas. A gente pensa em INSS, fundo de garantia. Então, isso é uma crescente. Então, a gente precisa iniciar um processo simples. O nosso sistema está redondinho com a lei, que é a nossa base do INSS, tem sido gerados os impostos de FGTS nos prazos, nas datas certas, está sendo enviado. Então, assim, o maior erro numa política maior, né, vamos dizer assim, é que inclui comissões, hora extra, sendo que tem casos que não conseguem entender qual é a base que a gente precisa utilizar ali para aquele INSS, daquela hora extra. Então, assim, a primeira coisa é ajustar o sistema, deixar ele redondinho com a base legal. Então, um dos nossos parâmetros sempre é conferir tudo que vem, folha de pagamento, os relatórios do e-social. Isso é primordial para que a gente consiga visualizar que existe um imposto sendo efetuado de forma correta, até mesmo para não criar, né, um rombo grande na farmácia, porque essa parte mesmo de encargos é o que mais sofre, não só o empresário, mas também o funcionário, né, pensando um pouco também na questão do funcionário. Mas uma dúvida, o que acontece quando esse encargo trabalhista é mal calculado? Por exemplo, o FGTS, quando o cálculo do pagamento está errado, o que acontece? A farmácia tem que pagar depois, no futuro, com correção? É assim que funciona? Isso, existe questão, por exemplo, o funcionário de 2020, lá em uma dessas competências de 2020 não foi efetuado o pagamento. Existe aquela questão dos juros, multa e correção para a data que a gente está. Então, assim, acaba criando um desgaste, né? Vamos lá, pegar um encargo de FGTS de 2020. Olha quanto tempo
passou e acaba que o gestor fica assim, ué, eu tenho que pagar ou não tenho que pagar? Tem que pagar, porque infelizmente é de direito do funcionário, entendeu? Então, assim, é sempre importante visar com toda a calma a questão dos relatórios de social, para ver se está realmente compatível com a realidade do momento, né? Com os impostos legais, entendeu? É porque se é um custo que existe, não tem como fugir do encargo trabalhista. Então, não é melhor já pagar o certo do que depois ter que pagar juros, correção? Por isso que os custos aumentam quando você não faz tudo certinho no que diz respeito à folha de pagamento. Então, precisa mesmo fazer tudo certinho. E aí, eu quero ir para o erro número 2, que é a Vamos. falta de controle das horas extras. Então, significa que se a farmácia não controla corretamente a hora extra daquele colaborador, ela pode ter prejuízo e ter mais custo com isso, certo? Exatamente. Na realidade, a gente considera meio que é um erro comum, porque às vezes você fazendo 15 minutinhos num dia, 20 minutinhos no outro, não sente tanto, mas numa gestão de 30 dias, num período de um ano, você consegue ver que 10, 15, 20 minutinhos, porque às vezes a gente está ali para ajudar, eu quero fazer só para ajudar, para finalizar com o atendimento ali no cliente, sendo que se não tiver contabilizado, uma hora isso vai ser cobrado de alguma forma. Então, assim, é sempre bom ter um controle de ponto que faça sentido na farmácia, entendeu? Porque não adianta você colocar também um Uhum. controle de ponto que, de repente, não condiz com a realidade da sua farmácia. Às vezes, um aplicativo no ponto pelo celular, enfim, tem agora uma vasta gestão de benefícios que controla muito bem isso, para que no futuro não ocorra exatamente isso que a gente está falando, a falta do controle das horas extras, porque hoje 15 minutinhos está tudo bem, mas num período de 12 meses, imagina só quanto vai ser efetuado esse pagamento de hora extra, entendeu? Então, assim, é sempre bom pontuar. O ideal que a gente sempre orienta aqui vamos findar essa parte de folha de ponto, um controle eletrônico, ver qual é o melhor cenário para a sua farmácia, entendeu? Para que não passe, porque é o que a gente está falando. O problema todo hoje está tudo bem, mas daqui a um ano, 2 anos, 6 meses, a gente não sabe o que 10, 15 minutinhos pode causar, né, de questão financeira, né, para a farmácia. Hoje em dia, o que os clientes da Farma Contábil mais utilizam ainda é o ponto eletrônico ou tem alguma outra tecnologia mais avançada sendo utilizada? Então, temos algumas carteiras, né, de nossos clientes que eles utilizam bastante já. O ponto eletrônico, até mesmo contabilizado pelo celular, ou então eles disponibilizam uma máquina dentro da farmácia para efetuar a batida do ponto. Então, assim, meio que deu uma atualizada, porque antigamente era papel. Então, assim, existe um controle mais saudável, né, para nossa realidade. Então, muitos dos nossos clientes, graças a Deus, têm utilizado de forma correta a evolução mesmo da tecnologia, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Ainda mais É. na área de departamento pessoal, né? Enfim, eu acredito muito nessa evolução. Lili, vamos falar das rescisões trabalhistas mal calculadas. O funcionário é demitido, a contabilidade faz o cálculo errado e lá na frente a farmácia tem que pagar o que não pagou quando era devido. Isso acontece muito, isso é um problema. A gente tem, na realidade, acho que todo mundo tem casos, né, de algumas rescisões. Então, a maior parte dos problemas da rescisão em si é as diferenças entre um aviso indenizado, como eu vou aplicar um aviso prévio trabalhado, no caso de um pedido de demissão, às vezes existe muito comum acordo, né, entre funcionário e empresário, mas a gente sempre orienta. O correto é o correto, porque hoje está tudo bem, mas depois a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a maior parte da fragilidade disso por exemplo, na parte de rescisão, algumas questões de aviso trabalhado, um exemplo bem prático que a gente tem. Aviso trabalhado, a pessoa tem 5 anos de casa. Toda vez que existe a questão de 5 anos de casa, tem uma lei, né, que determina que a cada ano
ele tem direito a 3 dias de aviso prévio. Então, meio que fica uma dúvida, às vezes, em relação eu preciso pagar esse excedente? Sim, porque é de direito do funcionário esse excedente, o passar. Então, muitas das vezes, entramos em alguns questionamentos, a gente informa sempre, ó, o correto é fazer a questão do pagamento do funcionário, dos excedentes, desses dias após, né? Porque é lei, sendo que às vezes tem algumas situações que necessariamente, preciso retirar, então isso acaba no futuro trazendo um problema, porque hoje a gente não está efetuando o pagamento, mas de repente uma ação trabalhista, infelizmente, faz a necessidade de estar efetuando aquilo que é de direito, né? A gente orienta bastante essa parte que pode parecer pequeno, mas gera um grande rombo mesmo, porque uma ação trabalhista em situações, né, que o funcionário, querendo ou não, tem direito, é um pouquinho complicado essa questão da rescisão mal calculada, né? Erro número 4, descontos indevidos. São descontos indevidos feitos na folha de pagamento? Isso, o que a gente considera descontos indevidos? Na teoria, vamos falar primeiro o que é devido quando a gente fala de desconto. Uma falta é devida, a pessoa faltou? Pode ser lançado um adiantamento, Ok. sendo que existem situações que caracterizam um desconto não, na realidade não é indevido, né? Na realidade, por exemplo, existem alguns termos utilizados como erros de operação, que a gente não orienta a entrar com essas informações em folha de pagamento, porque assim, tem que estar constituído primeiramente em lei, se existe a possibilidade desse desconto. Se não, temos que pesquisar nas convenções de cada estado, porque isso também é muito importante, porque tem alguns estados que têm algumas pontuações em relação a isso. Por exemplo, questão da obrigatoriedade do desconto do Vale Transporte. Isso é um desconto, não é indevido, existe na convenção, sendo que tem alguns, né, que são questões de uniforme, tem algumas particularidades de cada região que a gente sempre pontua muito com os nossos clientes, porque assim, às vezes você quer, preciso descontar porque ele fez isso, tudo bem, vamos analisar, vamos documentar, porque isso é primordial, eu sempre oriento muito isso aos meus clientes, porque documentar e ser claro com os funcionários é o principal, porque até mesmo para não gerar mais desgaste. Então, a maioria das questões de desconto indevido é mais essa parte. Temos isso firmado em CLT? Não temos. Temos isso findado na convenção? Temos ou não temos? Temos que pesquisar, a gente tira um tempo para dar uma lida em toda a convenção para identificar, entendeu? Se é devido ou não. Mas, como eu falei anteriormente, alguns pontos são devidos: falta, atraso, adiantamento salarial. Então, assim, é basicamente isso. E uma dica que eu sempre dou é a transparência e documentar tudo, sabe, Vivi? Eu acho que isso é o primordial. O que mais a gente consegue documentar para passar para os nossos clientes, né, é o mais claro, né, possível. Essa é a minha É, dica. e quando você falando sobre ser transparente, a gente entra um pouquinho aí no campo da comunicação, porque às vezes essa comunicação do empregador para com o funcionário, ela não é clara, ela tem muito ruído, ela tem muita coisa ali nas entrelinhas, quer dizer, o empregador não explica direito como as regras vão funcionar, ou o que ele está pensando, e aí o colaborador vai tirando as próprias conclusões. E nesse Sim. tirar as próprias conclusões é que no futuro pode ocasionar determinados problemas que vão fatalmente impactar o caixa da empresa. Que é o É principal muito. fator. Exatamente, exatamente. Exatamente. E aí, para a gente fechar, vamos falar das férias mal administradas. Por que esse erro é muito comum? Explica pra gente. As férias, né? No caso, assim, teoricamente, o correto, né, até tem um vídeo, né, não é no Descomplica, pela Farma Contábil, um videozinho falando sobre regras que eu fiz, é, sobre algumas regras, né, do parcelamento das férias, algumas questões de férias.
Mas a parte, né, Esse de vídeo férias tá onde, Lili? Esse vídeo tá no Instagram? no Instagram da Farma Contábil. Então já segue o Instagram da Farma, @farmacontábil. Procura o vídeo da Liliane. Então, férias mal administradas, como a gente lida com isso, né? Para que não gere questões financeiras futuramente, porque o maior problema, né, é o pagamento das férias em dobro. Aquilo ali que gera um adicional sem necessidade, porque assim, teoricamente, a gente tem que ter aquele controle dos primeiros 12 meses. Finalizou os primeiros 12 meses daquele período, né, entre a admissão e completou um ano, a gente consegue administrar o período aquisitivo mediante previsões de férias enviadas todos de repente, em 2 meses, para que o cliente consiga ter esse controle. Entendeu? Porque, por exemplo, não adianta a gente pegar e efetuar umas férias em cima da hora ou mediante ao desespero, sendo que hoje tem prazos, né? Importante que seria aviso de férias 30 dias antes de você descansar as férias. A questão do pagamento 2 dias antes de receber, né, de gozar as suas férias, você precisa estar com o seu recibo já efetuado, tudo direitinho. Então, assim, tem algumas coisas que hoje em dia a gente sempre orienta muito, porque teoricamente o que gera maior gasto é a questão das férias em dobro, porque se você tem um salário, você vai receber ele em dobro, pela uma falta de controle, de organização, de períodos. O que a gente sempre aconselha aqui, Vivi, é tentar fazer por exemplo, daqui a pouco estamos em janeiro. Fazer um mapa anual dos seus funcionários, verificar os períodos aquisitivos e já deixar meio que programado durante um ano. Ok, a gente entende que ocorrem algumas situações ou outras, mas dá para a gente ajustar, entendeu? Mas é aquilo, sempre aquela comunicação para que não ocorra a dobra das férias, a necessidade do gasto para a farmácia de uma questão que, assim, teoricamente a gente tem quase 2 anos para disponibilizar o descanso daquele funcionário. Por que não foi feito? Entendeu? São coisinhas que a gente Entendi. precisa sempre pensar e falar necessariamente para os nossos gestores, né, para os nossos clientes, porque é muito importante, porque acaba aumentando mais o fluxo de caixa, é um dinheiro que vai sair que não tinha Sim, necessidade de sair. Entendeu? com Sendo que tem alguns certeza. parâmetrozinhos, né, que a gente consegue, a gente sempre fala, é o controle de férias individual, as previsões de férias, ó, finalizou um ano, vamos embora tentar já agendar para deixar tudo organizado, porque teoricamente o funcionário tem o direito das férias. Então, isso a gente não pode estar tirando. Entendeu? Acho que é basicamente Sim. isso, essa parte das férias. Sim, entendi. Organização, organização. Esse último erro, ele é basicamente assim, evitado quando você se organiza. Se por acaso você ainda tem alguma dúvida sobre um dos pontos sobre os quais nós conversamos aqui, ou se você tem uma outra dúvida relacionada à ADP, nós não falamos aqui, mas você tem dúvida, fique à vontade para perguntar nos comentários. Eu tenho certeza que a Liliane vai ter o maior prazer em te responder. Liliane, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo, você explicou tudo bem detalhadinho pra gente. Que bom, muito obrigada pela oportunidade e espero ter passado de alguma forma, né, alguns detalhes importantes, né, do nosso dia a dia também, porque o departamento pessoal tem várias situações e acho que a folha de pagamento, ela diz muito sobre, eu sempre falo que a folha de pagamento é cuidar da saúde financeira dos negócios, porque ali tem um valor fixo que assim, não tem como aumentar tanto, mas aquilo ali pode causar coisas boas e também coisas ruins. Eu espero ter passado grande parte da informação para vocês, viu? Com certeza passou. E eu também tenho mais uma certeza de que os clientes da Farma Contábil estão muito bem amparados pela Aham, Liliane e pelo sim. restante da equipe. Obrigada, tá? Um beijo para Obrigada. você. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like nesse vídeo, mande a sua dúvida, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, porque são informações muito importantes para a prosperidade do seu negócio. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.